Deus, Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Nós temos pouquíssimo tempo e eu quero trazer uma palavra para a igreja, uma palavra que Deus colocou em meu coração já há alguns dias para compartilhar com os irmãos. E eu chego a este momento para trazer esta palavra para os irmãos, não com pouca luta, com muita luta e com muitas dores. Mas eu quero, vencidas essas batalhas, em o nome do Senhor Jesus, trazer esta palavra para a amada igreja nesta noite, que nós teremos como texto base a escritura do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Existem algumas mensagens que nós pregamos com mais facilidade. Existem outras mensagens que nós enfrentamos uma batalha para poder realizá-las. Esta é uma das tais. Nos diz a santa palavra de Deus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quero que vocês guardem toda a escritura, obviamente, mas de maneira especial este versículo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por favor, digam comigo: da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Uma segunda escritura no mesmo livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 15. Mateus capítulo 11 e versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Meus queridos irmãos, caríssimos convidados para este culto,
Na vida de todo ser humano, seja ele evangélico, católico, espírita, ateu, agnóstico, esotérico, chegam os maus momentos. Chegam os momentos em que a pessoa vai passar por ataques, por lutas, por tentações, por tribulações. É bom que todos estejamos cientes que é impossível passar pela vida sem problemas. Uns mais cedo, outros mais tarde. Porém, não há como escapar. Todos nós teremos que enfrentar as adversidades da vida. O próprio Jesus disse, conforme João capítulo 16, de versículo 33, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, de versículo 13, ele fala de um momento cruel na vida da pessoa que ele nomina como dia mau. E ele diz que é preciso que nós estejamos preparados para enfrentar o dia mau. No texto que nós lemos, nós vimos Jesus passando por tentações. Mesmo ele sendo o Emanuel, o Deus conosco, mesmo ele sendo o príncipe da paz, ao despir-se da sua glória, ao assumir a forma humana, Jesus tornou-se vulnerável para ser atacado pelo maligno. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, e versículo 15, que ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E no texto que nós lemos, em Mateus capítulo 4, nós vimos Jesus em 3 oportunidades, resistindo aos ataques do inimigo. E para resistir aos ataques do inimigo, Jesus o fez buscando a palavra escrita. Porque os ataques do inimigo não se vencem com uma oração qualquer. Os ataques do inimigo não se vence com um Pai Nosso, com uma Ave Maria. Os ataques do inimigo não se vence recitando o Salmo 91. Para vencer os ataques do inimigo é preciso manejar armas poderosas em Deus. Um complexo de armas poderosas em Deus, capaz de suplantar o inimigo e ele sair em retirada. Você tem que se preparar para enfrentar Satanás e enfrentar os seus demônios que estarão prontos para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para acabar com a sua família, para envolver você em um acidente, para colocar em você uma enfermidade incurável. Você tem que saber como resistir a isso. Podemos ponderar que, sendo Jesus o Verbo de Deus, sendo ele o Filho de Deus, como disse o Emanuel, o Deus conosco, ele poderia, pela sua própria palavra, repreender o inimigo.
Porém, Jesus quis deixar um exemplo para que nós também tenhamos as condições técnicas, as condições objetivas para resistir ao maligno. Aleluia. Ele foi buscar a palavra já proferida, a palavra escrita. Obviamente, como disse, além da palavra, nós temos um arsenal de armas espirituais, como o jejum, como a oração, como o poder do nome de Jesus, como o poder do sangue de Jesus. Nós temos a fé, que são armas poderosas para resistir o inimigo. Jesus estava em jejum e Satanás queria que Jesus quebrasse o seu jejum. Satanás queria distraí-lo das suas ocupações espirituais, para envolvê-lo com as preocupações da vida, para envolvê-lo com as preocupações da carne. Porém, Jesus não o permitiu. Agora, o que nos chama muito a atenção é que Jesus não usou de diplomacia. Jesus não disse: olha, dá licença, que eu estou muito ocupado. Jesus não disse para Satanás: desculpe, hoje não dá. Jesus foi direto, Jesus foi claro, Jesus foi objetivo, Jesus foi insofismável nas suas palavras. E aqueles que querem vencer os ataques do inimigo precisam ser objetivos, precisam ser explícitos. A resistência aos ataques do inimigo, alguns desses ataques são velados, são camuflados. A resistência aos ataques do inimigo deve ser imediata, deve ser consequente, deve ser ato contínuo, deve ser sem perda de tempo, deve ser instantânea. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6, diz que Eva, a primeira mãe, ela entrou em diálogo com o inimigo. Versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Eva então entra em um diálogo com a serpente. O diabo estava incorporado, falando pela boca deste animal. Respondeu-lhe a mulher: do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Diálogo com o inimigo. O apóstolo São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele fala que ele próprio teme que aqueles que estão sendo preparados para serem apresentados como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, sejam enganados pela astúcia de Satanás. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus é o nosso padrão, é o nosso modelo, é o nosso exemplo.
e ele entrou em resistência direta e instantânea contra o inimigo. Não importa em que área da vida, onde o inimigo esteja nos tentando, o que a palavra de Deus manda é que nós resistamos. Não dá para ser educado com o inimigo, não dá para ser politicamente correto com o inimigo. Jesus era um grande amigo de Pedro, mas quando Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém, eles vão me prender e vão me matar, Pedro disse: não, de maneira nenhuma. Nós somos teus amigos e estamos dispostos a ir contigo até as últimas consequências. Não vamos fazer isso com o Senhor. Jesus imediatamente diz: para trás de mim, Satanás. Nós temos que ter esta coragem, nós temos que ter esta ousadia, nós temos que ter esta autoridade para resistir às palavras do maligno, venha da boca de quem vier. O que eu digo para você pelo Espírito Santo nesta noite é: não peça desculpas para o inimigo, não peça licença ao diabo. Quando o diabo usar a boca de alguém, seja ele seu amigo, seja ele seu parente, seja ele seu colega de escola, diga-lhe: para trás de mim, Satanás. Eu vou perder amigos. Pode ser, porém, você terá a honra de Deus, porque Ele diz na sua palavra: honrarei aqueles que me honram. Então não dê desculpas, não diga hoje não dá, diga: eu sou um servo de Deus, eu não vou à balada porque eu sou um servo de Deus. Não diga hoje não dá. Tiago capítulo 4 e versículo 7 é uma ordem muito clara: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota em nossa vida. E a palavra aqui está colocada de uma forma imperativa, classificado como imperativo categórico, que expressa uma ordem urgente que deve ser cumprida sem condição alguma. É cumprir ou cumprir. Não há espaço para justificativas, não há espaço para ponderações, não há espaço para diálogo, não há espaço para concessões, não há espaço para transições. Resistir e ele fugirá. Se não resistir, ele ficará. Agora, se resistirmos ao diabo, a Bíblia diz que ele fugirá. Resistir é ir contra. Resistir não é evitar. Estou evitando. Nós evitamos a aparência do mal, mas o diabo, as palavras do diabo, as propostas de Satanás, nós resistimos. Nós vamos contra, nós entramos em luta, nós entramos em guerra. Agora há algo muito importante. No último versículo que nós lemos do capítulo 4, quando nós colocamos o inimigo em retirada, Deus manda os anjos do céu, e os anjos do céu passam a nos servir. Aleluia. Nesta noite, o que o Espírito Santo está dizendo é: não dê ao inimigo a menor chance de oprimir você, de deprimir você,
de exprimir você. Existem doenças que são doenças causadas por disfunções, que são doenças causadas por problemas hormonais, que são doenças causadas por problemas congênitos, que são doenças que nós trazemos no nosso DNA. Mas existem doenças que emigram da alma ferida e entram na corrente sanguínea. Podem parar no fígado, podem parar no baço, podem parar no pâncreas. Olha aí o câncer de pâncreas. Algo tem que ser entendido, irmãos. Resistência requer oposição, requer luta, requer reação. Os irmãos me conhecem. Nós não podemos diabolizar todas as coisas que nós gostaríamos que acontecessem e não aconteceram em nossa vida. Nós não podemos diabolizar todas as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, coisas que não dão certas, coisas que não aconteceram como nós gostaríamos que acontecesse. Algumas dessas coisas não têm nada a ver com o diabo. Foi falta de prudência, foi falta de planejamento, foi falta de preparação, foi incompetência. Outras vezes são coisas naturais da vida. Porém, meus amados irmãos, por outro lado, nós não podemos ser espiritualmente ingênuos a ponto de pensar que nós não estamos em uma luta espiritual e que o diabo é o inimigo que está procurando ocasião para roubar algo de nós, para destruir algo de nós e, se possível, a nós mesmos. Todos nós estamos em luta. Mesmo aqueles que não têm as armas poderosas estão em luta. Estamos em guerra. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, isto é, não é contra seres humanos, não é contra pessoas feitas de carne e osso, mas a nossa luta é contra os poderes das trevas, contra as autoridades malignas, contra os dominadores deste mundo de trevas. A nossa luta é uma luta contra as forças espirituais do mal. E para isso, não importa se você é crente, se você não é crente, se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, você tem que estar preparado para o confronto com as forças espirituais do mal. Você precisa ter o conhecimento, você precisa ter as habilidades para combater as forças espirituais do mal. E não vai conseguir combater as forças espirituais do mal com um despacho lá no cemitério, com um despacho lá na encruzilhada. Isso é pouco. Eu tenho visto pessoas com as vidas arruinadas por demônios, pessoas que se envolveram em acidentes, perdas de emprego, problemas insolúveis, enfermidades que não se consegue diagnósticos, nem com os exames mais especializados. Em muitos desses casos, as enfermidades foram colocadas por demônios que foram chamados, que
que foram chamados em centros espíritas, que foram chamados em terreiros de macumba, que foram chamados em encruzilhadas, que foram chamados em cemitérios para arruinar a vida de pessoas, para desfazer casamentos, para deixar pessoas apaixonadas, para destruir negócios, para deixar pessoas doentes. E esses demônios recebem oferendas, esses demônios recebem homenagens, e eles saem com essa missão espiritual de fazer o mal. A palavra de Deus diz na primeira epístola de Pedro: sede sóbrios, sede inteligentes, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós temos que ser sóbrios, nós temos que ser inteligentes, nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigiando em todo o tempo para resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Agora, meus amados irmãos, não basta resistir aos grandes ataques do inimigo, porque muitas vezes o problema começa bem pequeno, o problema começa com uma oferta irrecusável, com a proposta de um grande negócio, com a proposta de um grande amor na vida, com um diálogo cheio de elogios, cheio de admiração. E caso não haja resistência, a porta estará aberta, e a consequência é, respectivamente, roubo, morte e destruição. Eu quero dizer para os irmãos que qualquer envolvimento com o ocultismo, não importa o tempo, se foram 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos ou 1 hora, se torna uma porta, um permissivo aberto para o inimigo. Seja uma simples consulta a um horóscopo, seja a curiosidade para visitar uma cartomante, seja a leitura das mãos, quer seja essa pessoa crente, quer seja essa pessoa não crente. Esse negócio que demônio não pega em crente, isso daí não é verdade. Eu já vi crente endemoniado, eu já vi crente oprimido. Levítico capítulo 19, versículo 31, nós não vamos ler. É muito claro nesse sentido. Deus se dirigindo para o seu povo. Existem ainda muitos jogos, games, que funcionam como cursos relâmpagos de feitiçaria. Games que funcionam como cursos relâmpagos de feitiçaria e de ocultismo e de satanismo. O que as pessoas não sabem é que aqueles monstros são demônios e que vão afetar as suas mentes e vai levar a pessoa a visualizar as ações daqueles demônios, a fechar os seus olhos e continuar visualizando as ações daqueles demônios. É preciso clamar pelo sangue de Jesus, tomar o capacete da salvação, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e lançar fora todas essas ferramentas, toda essa mobília do inimigo. Eu digo para você que é pai, você não pode permitir que na sua casa se faça uma rede, uma lan house para esses jogos satânicos. A sua casa ficará afetada.
É preciso que depois haja a purificação daquela lepra. Meu filho vai ficar deprimido. Não tem problema. Pode trazê-lo aqui. Nós temos homens de Deus aqui. Nós temos mulheres de Deus aqui que clamarão o nome que está acima de todo nome. E a depressão causada por demônios, a opressão causada por demônios será eliminada. Aleluia. Nós precisamos, meus amados, de discernimento para resistir às artimanhas do diabo que se apresentam inofensivas. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele fala novamente sobre o perigo de sermos vencidos por Satanás. E no versículo 11 ele diz: porque não ignoramos os seus ardis. É preciso estar atento para detectar as artimanhas, as astutas ciladas do maligno, aparentemente inofensivas. Em Cantares capítulo 2, versículo 15, está escrito: apanhai-me as raposas, mas apanhai-me também as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. Nós não podemos ser inocentes a ponto de pensar que por sermos de Jesus, o diabo não vai tentar nos destruir. Apesar de nós sermos território divino, povo de Deus, ovelhas do seu pastoreio, o inimigo continua lutando para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Agora, meus amados, quando nós assumimos a nossa verdadeira posição de vencedores em Cristo, e nós entramos em resistência, fazendo uso das nossas armas, que são armas espirituais em Deus, o inimigo bate em retirada. Como nós já lemos, a expressão é: ele fugirá de vós. Se existe algum tipo de ataque em qualquer área da sua vida, ou em um ambiente da sua frequência, quer seja no seu lar, quer seja no seu local de trabalho, na sua escola, nesta noite, Deus está dizendo para você: a solução não é ir à diretoria da escola, a solução não é ir ao departamento de recursos humanos, a solução não é ir a uma delegacia de polícia. Você tem que tomar as armas espirituais que são poderosas em Deus para desfazer as obras do inimigo. E você tem que entrar em resistência. Aleluia! Aleluia! Você tem que encontrar condições espirituais para falar como o salmista disse: bendito seja o Senhor, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Glória seja o nome do Senhor. Jesus não entrou em nenhum tipo de diálogo com o inimigo. Jesus não permitiu que o inimigo desvirtuasse os seus objetivos. E a palavra que ele foi procurar: o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Jesus aplicou esta palavra exatamente da forma como ela está escrita em Deuteronômio. Mateus 4:4 diz: ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para que o homem, para que a mulher
Seja uma pessoa completa, uma pessoa de uma vida completa. É preciso mais do que um bocado de pão, um pedaço de pão, uma refeição. É preciso mais do que uma casa para morar. É preciso mais do que amigos. É preciso mais do que família. É preciso mais do que aceitação social. É preciso desfrutar de coisas que só a boca de Deus pode oferecer. Se você tem tido o pensamento, se eu conseguir tal coisa, eu serei a pessoa mais feliz da terra. Se eu conseguir formar os meus filhos, eu serei a pessoa mais feliz da terra. Se eu conseguir uma casa para morar, eu serei a pessoa mais feliz da terra. É um engano. O homem precisa receber coisas que só a boca de Deus traz, para que ele seja uma pessoa completa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o que sai da boca de Deus, nós não vamos nos demorar. 4 coisas emanam da boca de Deus: a doutrina, a advertência, fogo consumidor e beijos que incendeiam. Você precisa conhecer o que sai da boca de Deus. Você precisa identificar aquilo que sai da boca de Deus, porque existe uma linha muito tênue entre aquilo que sai da boca de Deus e aquilo que também é espiritual, mas sai da boca de demônios. E nós precisamos ter capacidade auditiva para identificar, mediante a audição, aquilo que sai da boca de Deus e outras vozes, porque as outras vozes, elas também têm significado. A Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes e todas elas têm significado. Mas nesta noite o Espírito Santo está aguçando os nossos ouvidos para que nós ampliemos a nossa capacidade de ouvir, de distinguir, de identificar a voz de Deus. Aleluia. Se você não tem tido condições de identificar a voz de Deus, se Deus nunca falou com você, alguma coisa está errada. Você não pode ter 20 anos de idade, você não pode ter 40 anos de idade, é nunca ter ouvido Deus falar com você. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, identificam a minha voz. Aleluia. Deus nos quer levar a patamares de excelência, de perfeição, de saúde, de alegria, de realização, de produtividade. Deus quer nos levar a níveis de excelência, na alegria de viver, no prazer de viver. Mas para isso é preciso mais do que pão para comer, mais do que casa para morar, mais do que amigos, mais do que filhos, mais do que marido, mais do que mulher. É preciso se alimentar de coisas que somente saem da boca de Deus. Aleluia.
você não vai encontrar na Unicamp, você não vai encontrar na USP, você não vai encontrar em Harvard. São coisas que procedem da boca de Deus. O presidente não fala, os ministros não falam, os médicos não falam, os psicólogos não falam. São coisas que procedem da boca de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Eu quero convidar todos para estarem de pé. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. A tua glória, Senhor, que enche os céus, enche a terra. A tua sabedoria, Senhor, desce do céu. Aleluia. E ilumina, Senhor, as nossas mentes. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. A tua sabedoria, Senhor, nos faz sábios para entender, para compreender a tua vontade, para identificar a tua voz, para discernir a tua voz dentre tantas vozes, vozes sedutoras, vozes enganadoras, vozes ameaçadoras, vozes chantageadoras. O Senhor nos dá capacidade espiritual, oh aleluia, para que nós possamos identificar a tua voz. O Senhor nos dá poder de resistência no nosso espírito, poder de resistência nas nossas emoções, nas nossas almas, poder de resistência no nosso corpo físico, nos nossos músculos, nos nossos nervos. O Senhor nos dá poder de resistência para que possamos resistir contra toda investida do mal, contra toda proposta do maligno. O Senhor nos dá condições emocionais para tal. E nesta noite, Senhor, nós estamos diante de ti, debaixo, Senhor, da tua mão, debaixo, Senhor, da tua palavra, ó Senhor, sendo alimentados, sendo fortalecidos, oh aleluia, na tua força, no teu poder, na tua autoridade, na tua glória, Senhor, aleluia.